Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou um nerd de serviço e hoje vamos falar de um board game chamado Horrified. Um jogo de 1 a 5 jogadores, cooperativo, criado pela Prospero Hall e distribuído pela editora Ravensburger. Em Horrified nós assumimos o papel de um herói com uma habilidade especial e, sozinhos ou com o nosso grupo de amigos, vamos tentar salvar uma vila que está a ser atormentada pelos monstros clássicos da Universal. No processo, além de termos de destruir os monstros, temos que salvar os inocentes cidadãos dessa vila. Um pequeno pormenor, este jogo é licenciado oficialmente pelos estúdios da Universal. Mas, sem mais demoras, vamos explicar como é que se joga e já voltamos às nossas considerações finais. Até já! Portanto, pessoal, temos aqui um setup para 2 jogadores com 2 monstros, ok? Existem vários monstros no jogo. Eu escolhi o Drácula e a Múmia, mas existe o monstro do pântano, o lobisomem, o homem invisível e o monstro de Frankenstein e a sua noiva, ok? Para fazer o setup do monstro, na parte de trás temos aqui a explicação de como fazer o setup de cada um, ok? Cada monstro tem uma forma diferente de derrotar, tal como cada personagem que nós temos tem um poder diferente. Ali daquele lado, aquelas personagens são personagens civis que vão aparecendo no tabuleiro e nós temos que salvar, ok? E uma das maneiras de perder o jogo é os civis morrerem e conforme vão morrendo, ou os personagens principais vão morrendo, este marcador que aqui está vai chegando até aqui e quando chegar aqui o jogo acaba. Outra maneira do jogo terminar é este baralho que aqui está, que é o baralho do monstro, acabar e não haver mais cartas. E a única maneira de vencer o jogo é termos que derrotar os monstros que estão na mesa. Como já disse, cada monstro tem uma maneira específica de ser derrotado. Neste caso do Drácula, ele tem 4 caixões espalhados pelo cenário. Por exemplo, um está aqui, outro está aqui, outro aqui e o outro está aqui. Cada vez que nós destruímos um caixão, viramos o caixão ao contrário e colocamos no respectivo local. Neste caso, para destruir cada caixão, nós temos que descartar no local onde estão os caixões objetos vermelhos em que o valor total dos objetos, da numeração que está nos objetos, seja 6 ou mais. Por exemplo, se nós descartássemos estes 2 objetos, um é de 5, outro é de 7, portanto, com estes 2 objetos nós conseguimos destruir o caixão. Depois dos caixões todos destruídos, aqui em baixo diz que temos que, no local onde está o Drácula, descartar objetos amarelos com o valor superior ou igual a 6. Funciona da mesma forma que os caixões, só que só muda a cor. Aqui a múmia já é um bocadinho diferente. A múmia tem estes objetos aqui que se movem, ok? O objetivo é, no local do museu, que aqui está marcado, até onde está a múmia, onde aparece a primeira múmia, e aqui aparece o Drácula. No local do museu temos de descartar objetos amarelos e por cada número do objeto amarelo temos jogadas e temos que colocar os objetos na ordem correta, ok? E quando conseguimos colocar os objetos na ordem correta, nos sítios corretos, temos que chegar ao pé da múmia e descartar objetos vermelhos com o valor igual ou superior a 9. Por exemplo, eu se descartasse no museu, portanto, se eu descartar este objeto no museu, tenho direito a 3 jogadas e posso fazer 3 movimentos ali nos escaravelhos e tenho que colocar na ordem correta. E depois aí sim eu posso destruir a múmia. Se vocês repararem aqui na múmia, ele tem este objeto também. O que é que isto significa? Que a pessoa que tiver este selo tem o selo da maldição e a múmia vai perseguir essa pessoa durante o jogo inteiro, ok? A não ser que essa pessoa quebre a maldição. Durante o jogo vão aparecendo vários objetos que estão aqui neste saquinho, ok? E civis vão aparecendo também no mapa. E como é que se processa uma fase do jogo? Primeiro temos a Euroface, vocês estão aqui a ver, e podemos fazer várias movimentações. Portanto, neste caso o nosso herói tem 4 movimentos, podemos selecionar e repetir daqui, e tem uma ação especial que conta também como um movimento. Aqui por baixo, vocês não estão a ver bem, mas aqui por baixo diz a localização onde ele começa o jogo, na shop. E já aqui está. Portanto, destas 4 ações, qual é que ele pode fazer? Pode mover-se, um espaço, uma ação. Por exemplo, daqui para aqui seria uma ação, 2 ações, 3 ações, 4 ações e por aí adiante. Pode guiar um villager, ou seja, se um villager, que é aquelas personagens que ali estão, estiver num terreno adjacente, ele pode chamá-lo para a casa onde está a nossa personagem, ou se o villager já estiver na casa, ele pode afastar o villager para fora desse espaço e mandá-lo para mais longe.
pode agarrar em objetos que estejam aqui. Nós podemos ter qualquer número de objetos e qualquer número de cartas. Aqui temos estas cartas especiais que também dão poderes, e eu já explico como é que nós ganhamos as cartas. Portanto, se estiver numa casa, nesta casa aqui, com 2 objetos, eu posso agarrar os 2 com uma ação, ok? Se aqui tiver um objeto, eu posso agarrar este objeto com uma ação. Não importa o número de objetos que lá estão, gasta sempre uma ação. E só uma. Podemos partilhar itens. Vamos supor que tínhamos 3 personagens, 3 heróis na mesma casa. Eu posso não trocar e ser o meu turno e não trocar com essas personagens, com os meus parceiros do jogo, mas eles podem trocar entre si e eu gastar uma ação das minhas, ok? E pode ser qualquer número de objetos, não importa, é sempre só uma ação. O Advance quer dizer que eu posso fazer, desde que tenha os requisitos, fazer uma destas ações que aqui estão nos monstros, a primeira fase de derrotar os monstros. Seja descartar objetos no museu, seja destruir caixões, etc. Defeat a monster é derrotar um monstro, ou seja, é na segunda fase dos monstros, a parte de baixo eu também posso, se preencher os requisitos, fazer essa ação, gastar uma ação e matar o monstro. E depois a Special Action, que é esta que aqui está descrita, que também gasta uma ação. Depois destas ações feitas, neste caso são 4, passo e vem a fase do monstro, ocorre a fase do monstro e depois é o meu colega na direção dos ponteiros do relógio, ok? E assim sucessivamente. Como é que é a ação do monstro? A ação do monstro é, compramos uma carta, neste caso pode ser já esta, e fazemos o que aqui está. E o que é que aqui está? Quer dizer que aqui em cima temos de tirar 2 objetos do saco. Vamos ao saco, tiramos 2 objetos e temos que os colocar no sítio correspondente. Neste caso aqui diz no barn e aqui diz no acampamento. São 2 casas que ali estão em cima, tínhamos que colocar lá os objetos. Temos de fazer o que está aqui descrito na carta. Neste caso isto é uma carta especial para o Frankenstein e a sua noiva, que não estão em jogo, portanto nós ignorávamos isto e depois vamos à fase mais importante da carta, que é estas informações em baixo. O que significa que estes monstros que aqui estão representados vão se mover 2 casas e vão lançar um dos dados, que está ali, ok? E ele move-se 2 ações na direção dos jogadores. Normalmente move-se na direção do jogador mais perto. Portanto, neste caso, faríamos por ordem. Primeiro mexia-se 2 vezes o monstro do pântano, não existe. 2 vezes o lobisomem, não existe. 2 vezes o homem invisível, não existe. Portanto, não aconteceria nada. Portanto, vamos supor que tinha sido esta carta. Eu tenho que pôr 3 objetos na mesa. Faz de conta que eu punha 3 objetos nos sítios indicados, não importa quais agora. Por exemplo, um aqui, outro aqui, não importa. Punha esta personagem em jogo, que neste caso é o Fritz na torre, portanto o Fritz viria para aqui. Fazia a ação do Frankenstein, da noiva e depois o Frenzy Monster, que neste caso está aqui, é o Drácula. E o Frenzy Monster iria avançar uma casa e lançar 2 dados. E vamos supor que ele vai ter que escolher. Neste caso, havendo aqui um Hero, ele vai imediatamente atacar o Hero e lança os 2 dados. Vamos supor que eu não estava aqui, que estava mais afastado, ele vai avançar para quem estiver mais perto, que neste caso é uma destas personagens secundárias, um destes villagers, e aí o jogador é que próprio é que escolhe se mata um ou se mata outro. Vamos supor que o cenário era este. Tem uma ação para se mover, o Drácula não se vai mover para aqui, não se vai mover para aqui, mas vai se mover para aqui porque são 2 personagens, portanto é o número maior, ele sente-se mais atraído por estas personagens. E neste caso quem é que ele ataca? Neste caso é o jogador é que decide se ele ataca o villager ou se ataca o herói. E quem decide é o jogador que jogou em último, ok? Vamos supor, se era o meu turno, eu passei, jogou o monstro, sou eu que decido. E tenho que decidir antes de lançar os dados, ok? Se ele atacar o meu colega inspetor, posso tentar com que ele se defenda, porque o meu colega tem 2 objetos que pode descartar para não levar o dano. Se sair dano e eu tivesse escolhido o villager, ele morre imediatamente e nós temos que avançar na linha de morte. Já sabem, quando chegar aqui o jogo termina. Uma das maneiras de fazer avançar o marcador de morte, o que permite o fim do jogo, é as nossas personagens morrerem. E como é que nós podemos evitar que elas morram? Elas se morrerem, vamos supor que os personagens têm estes objetos, elas se morrerem vão para o espaço do hospital e avançamos uma casa no marcador de morte. Vamos supor que a personagem aqui do Carrier estava aqui nesta casa e o Drácula entrava em cena. Lançávamos o número de dados que a carta dizia, neste caso vamos supor que esta carta diz 2 dados, lançamos os 2 dados e vamos supor que calha este resultado. Se calhar este resultado, eu posso descartar um objeto para anular este valor deste dado. Se fosse assim, eu podia descartar 2 objetos, ok?
Se eu não quiser perder os meus objetos, porque posso precisar deles no futuro, eu posso morrer, avanço 1 no marcador de morte e ele vai para o hospital, mas eu não perco os objetos, ok? Mas vamos supor que tinha sido esta carta. O que é que aconteceria? Portanto, tinhas de tirar 3 objetos do saco e colocá-los na mesa. Este villager ia entrar no jogo, ou seja, colocar a Lucy no teatro, e tínhamos que tirar a Lucy dali e colocá-la na casa teatro, e depois o Drácula iria avançar 2 casas e lançar um dado. E depois ia-se mexer a personagem que tiver este token da chama, ok? É o chamado no jogo o Frenzy Monster. O Frenzy Monster é um monstro que está mais enraivecido, que começa sempre para a personagem que tem o número aqui mais baixo. No caso do Drácula morrer, passa para o número a seguir, que neste caso só existe um, que é a múmia. Portanto, o Drácula iria mover-se 2 vezes. Iria mover-se aqui porque tem o símbolo, avançava 2 casas, e se houvesse, na casa onde ele parasse, se houvesse um herói, um villager, ele lançava o dado, e depois iria fazer novamente esta ação. Se ele já estivesse numa casa com um villager ou com um herói, ele não se ia mover, só ia lançar os dados. E o que é que pode sair nos dados? Nos dados pode sair nada, o que é bom. Pode sair este símbolo de dano, e aí, se ele estiver a atacar um villager, ele morre imediatamente e avançamos ali o marcador. Ou pode sair este ponto de exclamação. Se sair o ponto de exclamação, nós usamos a habilidade especial de cada monstro que está aqui explicada, ok? E são variadas dependendo do monstro. Outra carta especial é esta. O que é que ela significa? Significa que temos de tirar 3 objetos do saco e colocá-los em jogo. Movemos o Frenzy Marker, o marcador que eu aqui tinha, para o monstro a seguir. Neste caso ficava na múmia. E depois todos os villagers que estiverem em jogo vão avançar uma casa na direção do seu safe spot, no sítio onde eles ficam salvos e já não podem ser atacados pelos monstros, e eu já vou explicar o que é o cada safe spot, que também é o nosso objetivo, é levá-los para lá. E depois disso feito, o monstro que está frenzy, neste caso agora é a múmia, iria avançar 3 casas e lançar 2 dados. A probabilidade de matar alguém seria muito, muito alta. Mas como é que salva um villager? Vamos dar aqui um exemplo de um villager. O Dr. Reed. O Dr. Reed, o seu safe spot é no acampamento. Portanto, vamos supor que ele estava aqui. Eu fazia as minhas ações, vamos supor que a minha personagem estava aqui. Uma ação, 2 ações. Uma das habilidades que todos os personagens têm é conseguirmos transportar connosco os villagers sem qualquer custo. Portanto, 3 ações, e eu tinha levado o Dr. Reed para o acampamento. O que é que acontecia? Salvei-o. Ele já não pode ser morto, ficava aqui de lado. Ou ficava aqui em cima da minha personagem para saber que tinha sido eu a salvá-lo, e tirava aqui uma destas cartas, que são várias habilidades especiais que nós podemos usar quando quisermos, a maior parte delas, menos na fase do monstro, mas na fase dos outros heróis nós podemos usá-las sem qualquer custo, ok? E nós podemos acumular quantas quisermos, e só ganhamos estas cartas quando salvamos villagers. Atenção que elas são várias, como por exemplo, escolhe um herói, um parceiro, e esse jogador tem mais uma jogada, ou esse jogador pode se mover 3 espaços de forma gratuita, ou salta a fase dos monstros, ou seja, é um turno em que os monstros não jogam. Mais 2 exemplos de cartas, é a carta do Drácula e a carta da múmia. Neste caso a carta do Drácula, 2 objetos que vão entrar na mesa, e diz aqui o seguinte: move o herói ou o villager que esteja mais perto do Drácula. Avança 3 casas, ou seja, nós vimos qual é que é o villager ou o herói que está mais perto. No caso de empate, o jogador é que escolhe, e essa personagem vai avançar 3 casas na direção do Drácula. É como se ele tivesse hipnotizado essa pessoa. Depois joga a múmia, o homem invisível, o monstro do pântano, avançam uma casa e lançam 2 dados. No caso da múmia, não pomos nenhum objeto na mesa, o que é mau para nós. O herói que jogou em último agora vai receber aquele marcador amaldiçoado e vai ficar amaldiçoado até o resto do jogo, e vai avançar 3 espaços na direção da múmia, ok? E depois jogava o lobisomem, o Drácula, o homem invisível, que avançava uma casa e lançavam 2 dados. Portanto, resumindo, o objetivo do jogo é andarmos pelo cenário, recolher objetos, usar esses objetos para completar estes 2 puzzles que aqui estão, neste caso destes 2 monstros. Depois de completarmos esta primeira fase, temos a segunda fase, que é descartar mais objetos e tentar salvar os villagers sem que o marcador chegue ali. E de forma muito resumida, esta é a forma de jogar Horrified. Vamos então aos pensamentos finais. Como podem ter visto pela explicação, é um jogo bastante fácil de jogar. Aliás, é um jogo que com certeza
quem joga jogos de tabuleiro há algum tempo já se cruzou com mecânicas similares a esta. E este acaba por ser um dos problemas do jogo, porque o esqueleto da mecânica do jogo é uma mecânica que é copiada, por exemplo, em jogos como o Cthulhu e o Dead Man Tells No Tales, entre outros. A questão é que estes jogos, em cima dessa estrutura, desse esqueleto, colocaram mais qualquer coisa. E este jogo mantém a jogabilidade mais simples, não traz nada de muito novo a esta mecânica. Faltava se calhar aqui uma expansão para trazer algo mais inovador ao jogo. O jogo eu aconselho a ser jogado com 4 monstros, ok? Nós podemos escolher o número de dificuldade através do número dos monstros. O que eu acho é que 3 monstros acaba por ser fácil na mesma, depois 4 é muito difícil, falta ali qualquer coisa no meio. Tematicamente este jogo é muito forte. Eles têm a licença oficial dos monstros da Universal e usam-na de forma exemplar. Todas as localizações do mapa, todas as cartas de ações especiais, todos os villagers são retirados diretamente dos filmes clássicos da Universal. Filmes como estes que eu aqui tenho comigo. É verdade, sou um fã e por isso eu gostar muito deste jogo. Mas devo dizer que este jogo é para colecionadores. Por não trazer nada de especialmente novo para cima da mesa. E por isso mesmo é que não leva o selo de recomendação. Mas se vocês forem colecionadores e gostarem dos filmes de monstros clássicos na Universal, é obrigatório na vossa coleção, ok? Claro que com esta mecânica existem outras opções mais complexas e mais variadas. Em termos de materiais, os materiais são brutais. A qualidade do tabuleiro, da impressão, as fichas de primeiro jogador, as fichas de heróis são com um cartão grosso, têm um aveludado na impressão, as próprias cartas são de qualidade e as próprias miniaturas são muito boas. Eu não consigo entender, e este é um grande mistério, como é que um jogo com esta qualidade de componentes consegue ter um valor que ronda aos 30, 35 euros. Continuando, como já referi, este jogo precisa desesperadamente de uma expansão oficial, mas se vocês forem ao site do Board Game Geek, vocês vão encontrar expansões e personagens feitas por fãs que vocês podem imprimir e usá-las para jogar. E devo dizer que estão muito boas. Isto criou uma legião de fãs muito grande e eles realmente estão a contribuir de uma forma muito ativa para o jogo. É pena ainda não ter sido uma expansão oficial. De qualquer forma, pelo preço do jogo e pelos componentes dele, se és colecionador ou se és fã dos monstros da Universal, vale bem a pena. Agora, se queres mesmo um jogo mais imersivo, com uma mecânica um bocadinho mais elaborada, não é para ti. Este acaba por ser um jogo bastante simples e por isso é que eu aconselho aos mais novos, porque é muito fácil de entender e os monstros da Universal não são assim tão assustadores, portanto eu acho que os mais novos podem jogar. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião, se vocês já jogaram este jogo, o que é que vocês têm a dizer sobre ele, deixem nos comentários. E não se esqueçam, o vosso apoio é muito importante, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de seguir o canal, subscrever o canal e ativar o sino com as notificações, que é muito importante. Por hoje é tudo. Bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.